Senhor Jesus, e todos dizem: graça e paz. Graça e paz. Abra sua Bíblia, por favor. Pega a sua Bíblia e abra na terceira carta de João. Terceira epístola de João, não é o Evangelho, a terceira carta de João. Terceira carta de João. Só você pegar o fim da Bíblia e voltar. Apocalipse, Judas, terceira carta de João. A terceira carta de João, versos 13 e 14. Diz assim, terceira carta de João, versos 13 e 14. Diz assim: muitas coisas tinha que te escrever, todavia, não quis fazê-lo com tinta e pena, pois, em breve, espero ver-te, então conversaremos de viva voz. Vou repetir, terceira carta de João, versos 13 e 14. Muitas coisas tinhas que te escrever, todavia, não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve, espero ver-te, então conversaremos de viva voz. Senhor, obrigado por tudo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido tão bom. Queremos entregar todas as nossas expectativas nas suas mãos. O Senhor é o dono da nossa história. E nós caminhamos nas pisaduras que o Senhor abriu, um novo e vivo caminho. Que o teu Espírito seja o condutor de toda essa trajetória. E sim, Senhor, nós estamos voltando para casa. Em Lucas, capítulo 6, lá tem a lista dos 12 discípulos. Se você for ler Lucas capítulo 6, a partir do verso 12, a Bíblia relata que Jesus subiu ao monte e passou a noite orando, escolhendo os seus 12 discípulos. Se você tiver a liberdade de pegar o texto e ler, você vai ver que ali Lucas registrou os 12. Diz assim: e quando amanheceu, Lucas 6,13, quando amanheceu, chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais também deu o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Entenda que quando você lê essa listagem, a Bíblia não diz que Judas era um traidor. A Bíblia relata que ele se tornou um traidor. E estudando a psicologia dos apóstolos, a teologia sistemática nos dá um vislumbre mais ou menos de como eram esses caras, esses homens. Quando você começa a estudar as verdades, assim, por que Deus escolheu eles? Eram pessoas anônimas, pessoas, homens casados, tinham seus afazeres. Então, eu poderia descrever a história de cada um deles, numa outra oportunidade eu faço isso,
mas eu posso destacar Judas. Judas foi aquela pessoa dos 12, Judas foi o cara mais centrado. Você pode discordar de mim, mas fique em paz, nós vamos para o céu do mesmo jeito. Mas Judas era o cara mais centrado. Ele era tão centrado, tão organizado, um cara tão assim no eixo, que ele ficou responsável pelas finanças da turma. Era uma pessoa que conhecia assim os parâmetros da região, sabia administrar os valores. Judas, ele foi escolhido por Jesus. Você consegue identificar Deus lá no céu dando o nome? Não, põe Judas aí, põe Pedro, põe Tiago, põe esses caras aí. 12 anônimos que foram escolhidos por ele para começar e revolucionar o mundo. Judas viveu com Jesus 3 anos e meio, Judas viu os milagres, Judas viu a multiplicação da comida, Judas viu coisas extraordinárias, Judas viu ele vir andando nas águas, Judas viu ele multiplicando peixe na pescaria, Judas viu ele ressuscitando Lázaro, Judas viu os debates no templo com os filósofos lá da época, os fariseus, Judas viu tudo isso. Judas, eu quero acreditar, pastor Anderson, que Judas era apaixonado por Jesus. Senão ele não ia largar tudo para seguir Jesus. Muita gente desce um sarrafo em Judas, mas o cara assim, o cara foi valente. O cara caminhou junto, participou, estava ali. Mas vocês conhecem a história de Judas? Judas se tornou, Lucas escreve que ele se tornou um traidor. A partir do momento que Jesus começou a, de repente, contrariar os interesses de Judas, ele passou a roubar, passou a tirar proveito. Isso não é mérito de Judas. Nós também fazemos isso. Quando o evangelho, quando Jesus, quando a igreja, quando o ministério não começa mais a dar aquilo que nós queremos, nós começamos a ter essa síndrome de Judas. Está entendendo? Começamos a tirar algumas vantagens. Queremos caminhar, vamos aproveitar que estamos aqui mesmo, vamos tocar. Judas sabia a intimidade de Jesus, foi ele que levou os fariseus até o Getsêmani, e ele trocou a intimidade dele, porque ele vendeu Jesus, trocou Jesus, negociou Jesus por 30 moedas, e ele identificou com um beijo. O beijo fala de intimidade. Então, entende-se que Judas, ele vendeu a sua intimidade por 30 moedas. E saiu caro, porque nós ainda vendemos a nossa intimidade por uma noite no motel, por um cheiro de cocaína, por uma bola de crack. Nós trocamos a nossa intimidade por Jesus por causa de dinheiro, por causa de diamante, por causa de bagunça, por causa de status. Judas ainda foi mais coerente. Ele identificou, falou, e Jesus não estava preocupado com o dinheiro de Judas, estava preocupado com a alma dele. Tanto que no âmago da traição, amigo, você faz isso comigo. Você trocou a nossa intimidade. Judas então vê que aquilo não estava legal, volta correndo, entrega as moedas, e os fariseus dizem assim, eu não tenho nada a ver com isso. E nós estamos, e existe uma turma, parece que a igreja entra nos parafusos meio esquisito, que tem esses Judas. Judas não é, queridos, eu quero que você entenda assim, que ser Judas não é você trair. Ser Judas, queridos, é você achar culpado para os seus erros. Judas, depois que ele fez isso com Jesus, ele não saiu se matar, ele saiu procurando culpados. E quando ele não achou culpados, pastor Anani, ele se matou. Quando a igreja não te serve mais, quando Jesus não te serve mais, quando o evangelho não é mais adaptável ao seu estilo de vida, você sai atrás de culpados. Aí não encontrando, porque nada respalda a nossa conduta irrelevante, pecaminosa e carnal, nós queremos se matar. A igreja não presta, a igreja não funciona, o pastor não vai me ver, essas desculpas que eu trabalho com gente assim, e quando você começa a ouvir isso, eu falo, rapaz, você tem síndrome de Judas. Vai atrás de culpado, não vai encontrar, você se mata. Isso é algo assim, terrível de ouvir. E ele começou com Jesus, ele começou bem. Depois achamos Pedro é o nicho da lista. Pedro, puxa vida, Pedro era o cara assim que, sabe, ele era aquela pessoa que defendia a verdade a qualquer custo. Aquilo que Pedro acreditava, ele defendia. Tanto é que quando foram pegar Jesus, ele cortou a orelha do servo, cortou a orelha de Malco, acho que é o nome do rapaz, cortou a orelha do servo Malco,
E Jesus foi lá e colou a orelha. Então Judas, para defender a verdade daquilo que ele acreditava, e fosse possível ferir o corpo, ele feria. Trazia desequilíbrio. Judas era o tipo da pessoa sanguínea, na psicologia é determinado como sanguíneo. Pedro andou com Jesus 3 anos e meio com a espada na cinta. Defendia Jesus, ia para cima. Não é à toa assim que o diabo quis cirandar Pedro. Num café da manhã, Deus falou assim: Pedro, você está muito afoito, queridão, segura a tua onda. Satanás quis te cirandar, eu intercedi por você. Você consegue entender Jesus sendo teu intercessor? E a Bíblia diz em Romanos 8, 26 ou 28, se me lembro a memória, que ele está à destra do Deus intercedendo por nós, ele é o nosso intercessor. Pedro era aquela pessoa espontânea, guerreira, aquele obreiraço, sabe aquele obreiro que vai, vamos junto, eita Pedro. Pedro era aquela pessoa assim, apaixonada por aquilo que ele acreditava, andou sobre as águas, teve umas revelações diferentes com Jesus. Foi ele que viu a transfiguração no monte, ele que estava com Jesus quando ressuscitou a filha de Jairo. Pedro era aquela pessoa, sabe, extraordinária, mas ele também meteu o pé pelas mãos, negou Jesus. Vocês conhecem a história. Depois Jesus vai lá, João escreve lá no capítulo 21 do seu livro, que ele foi lá e reconciliou com Jesus. Pedro, você me ama. Foi algo, e Pedro depois virou um pregador. Pedro pregou 3.000 sermões, não salvou uma alma. Quando ele entendeu que era ser crente convertido, ele pregou o primeiro sermão, salvou 3.000 almas. Depois pregou mais um sermão, mais 5.000 almas. Pedro entendeu. Deus falou: quando você ser crente, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Eita, Pedro. Pedro representa aquelas pessoas que estão assim, sabe, vamos para cima, pastor. Erra, mas ele chora as peninhas, mas ele quer ajuda. Diferente de Judas que se mata. Mas no meio tinha João. Ah, João, filho do trovão. Deixa eu te contar a história de João. João era o tipo de pessoa que ele era muito observador. João, ele observava tudo, ele ouvia tudo, obediente. Um dia ele chegou para Jesus e falou assim: Jesus, quando o Senhor assentar o seu reino, coloca eu à direita e o meu irmão à esquerda. Eu estou contigo, Senhor. João era o tipo da pessoa que na psicologia comportamental representava aquele círculo mais íntimo. Nós temos 5 níveis de influência: multidão, os 70, os 12, o 3 e aquele que você deixa encostar no seu peito. Esse era João, o discípulo amado. João não era tudo isso. No começo do ministério de João, João era como nós, assim, sabe aqueles bezerro brabo no campo que sai fazendo e zelo. Um dia ele foi pregar em Samaria, chegou lá na conferência evangelística de Samaria, pregou, o povo nem glória deu, nem oferta deram para ele voltar para casa. Chegou lá para Jesus, brabo, endemoniado, carnal, falou: Jesus, fala João, o Senhor permite eu orar para cair fogo e queimar tudo aqueles endemoniados de Samaria? Onde já se viu, Jesus? Nós fomos lá, pregamos, pulamos, suamos a gravata lá, os irmãos cantou e não arrancamos nenhum aleluia daquele povo. Mata tudo, Jesus, manda fogo neles. Jesus olhou para João e falou: calma, João, eu vou atender o teu pedido, mas não desse jeito. Calma. Como que não? Não, calma. João é aquela pessoa que caminhava com Jesus assim, sabe, defendia Jesus. Imagina quando as crianças estavam vindo, a Bíblia diz que as crianças veio para Jesus. João já falou: não atormente o mestre. Não, ele não. Mas João representava para Jesus aquela pessoa, aquele amigo, que Jesus podia abrir o coração para ele. Na agonia da cruz, Jesus estava lá na cruz. A Bíblia diz que o único discípulo que conseguiu acompanhar ele em todo o processo foi João.
E quando João está lá aos pés da cruz, ao lado de Maria, mãe de Jesus, Jesus amava tanto João, Jesus confiava tanto em João, e eles tinham uma conexão tão intensa, depois de 3 anos de discipulado, que Jesus olhou para João e falou assim: João, cuida da minha mãe. Falou assim: mãe, João vai cuidar da senhora. Maria já era viúva, e João falou: eu vou cuidar. No domingo cedo, quando descobriram que a mulher anunciou que ele tinha ressuscitado, João saiu correndo, mas saiu numa vereda, saiu correndo, agarrou no trecho. Quando João viu os lençóis parados, ele parou e pegou aqueles lençóis, Pedro entrou. Quando eles estavam lá no mar de Tiberíades, no capítulo 21, foi João que escreveu que Jesus foi reconciliar com Pedro. Foi ele que escreveu, está no capítulo 21, capítulo 20 do Evangelho de João, encerra o ministério ali, da descrição de João, mas João acrescentou mais um capítulo escrevendo, Jesus foi atrás de Pedro, e quem identificou a voz que estava lá na praia foi João, é o mestre. João conhecia Jesus, João conhecia, pastor Anderson, as batidas do coração do mestre. Quantas noites ele colocou o coração ali e ouvia as batidas do coração de Jesus. Quantas vezes ele viu Jesus chorar no Getsemane. Quantas vezes ele viu Jesus ensinando e João olhando aquilo. O velho João, aquele que era filho do trovão, aquele que mandou botar fogo em todo mundo. Ele entendeu tanto a dinâmica de Jesus que ele se transformou no apóstolo do amor. É na carta dele que você vai ver: Deus é amor. E convém que nós o amemos, porque Ele nos amou primeiro. João se apaixonou por Jesus. A perseguição começou. Aquela perseguição de Nero, de Domício, aquela devastação dos cristãos. Então o último apóstolo vivo, depois de quase 30 anos que Jesus tinha ascendido aos céus, foi pego, João. O velho João. Deixa eu te contar. Prepare para chorar. Quando pegaram João, o imperador na época reuniu o Coliseu, está na história. Fez o Coliseu em Roma encher de gente, mais de 60.000 pessoas. No meio do Coliseu ele colocou um caldeirão de óleo. E João ficou lá na masmorra. Os guardas que pegaram João já estava beirando os 70 anos de idade. Os guardas que levaram João, diz a lenda, diz a história, que eles se converteram. Porque um guarda chegou para ele e perguntou: você não está com medo, João, de morrer? Ele falou: não, eu sei para onde eu vou. Levaram João. Então o imperador fez daquilo um espetáculo, aquele caldeirão de óleo. João amarrado nas mãos, cercado por 3 dezenas de centuriões. Imagine um apóstolo, a lenda, o último apóstolo vivo. Então o imperador coloca João e fala assim: João, eu vou te dar mais uma chance. Se você negar esse Cristo Nazareno, eu solto você e deixo você embora. Mas se você persistir em adorá-lo, em ser fiel a Ele, eu terei que jogá-lo dentro do caldeirão de óleo e vou esquentar esse caldeirão, você vai morrer queimado. João olha para o imperador e diz assim: como eu posso negar aquele que os meus olhos viram, que as minhas mãos tocaram, que eu ouvi as batidas do seu coração? Então o imperador diz assim: sinto muito, João, jogue ele lá no caldeirão. Então aqueles homens pegaram João, içaram ele, e colocaram dentro daquele caldeirão que o óleo batia aqui no peito dele. Todo o Coliseu gritava: viva César, dono do mundo! Viva César, dono do mundo! Então César diz: acenda o caldeirão. João então, com as mãos amarradas, encostou a testa, a sua fronte na beira do caldeirão,
e fez uma oração. Ele disse: Senhor, não permita que eu sinta dor nenhuma, mas eu sei que eu fecho os meus olhos aqui agora, porque eu sei que eu estou voltando para casa. Não permita eu sentir dor nenhuma. Então aquele fogo começou a esquentar o caldeirão de cobre, e o povo gritava: viva César! Viva César! 5 minutos, 10 minutos, então o imperador fez todos se silenciarem, para ver os gritos de João no caldeirão. E João estava lá, morte e choro, e não se ouvia nenhum grito dele. Então o imperador levantou correndo e falou: o que está acontecendo aqui? Tire ele de lá. Viraram o caldeirão, João rolou naquela areia. Os guardas foram lá, os guardas que foram pegar ele se queimaram naquele óleo. Com muito custo tiraram João, encharcado de óleo. O coliseu inteiro se calou. Então levantaram o velho João, e o coliseu começou a gritar: viva o Deus de João! Viva o Deus de João! Ei! Escute! Então o imperador não, ele falou assim: matem ele! E o conselheiro disse assim: meu rei, pela lei romana, você não pode condenar à morte um homem que já foi condenado à morte. Mande ele para a ilha de Patmos, que fique lá. E foi o João para a ilha de Patmos. Chegando lá na ilha de Patmos, no momento de oração, ele dobra o seu joelho naquela prisão cheia de areia, escorpião, aranha, cobra. E ele começa a orar dizendo: Senhor, por que o Senhor me deixou aqui ainda? E ele com o joelho dobrado, Jesus o arrebata. E Jesus começa a revelar para ele todas as revelações do Apocalipse. Ele descreve Jesus como um Sião de dias, no meio dos candeeiros, cingido da altura do peito, com uma cinta de ouro, os pés como de latão reluzente, da sua boca uma espada de 2 gumes, seus olhos como chama de fogo, nas suas mãos a chave das 7 igrejas. E ele começa a ter as revelações. Mas João olha então, revela todas aquelas maravilhas que nós temos aí no livro. No capítulo 5 de Apocalipse, a Bíblia diz que ele chora, porque ele vê que ninguém era digno de abrir os selos. Então Jesus toca no ombro dele, e diz: não temas, João, eu sou o alfa e o ômega, o início e o fim, o primeiro e o último, aquele que há de vir. Não tenha medo, João, eu sou digno de abrir os 7 selos, e irei revelar a você todas as coisas dos últimos dias. Então João escreve aquelas maravilhas. João então fica na ilha de Patmos, escute essa. Alguns dizem que ele ficou lá mais 20 anos. E lá ele escreveu as 7 cartas para as 7 igrejas. Então o imperador morre, lembram de João lá, trazem o João de volta e leva ele para Éfeso. Ele passa a ser um ancião de Éfeso no fim da vida.
E lá no fim da vida ele começa a escrever o seu evangelho, começa a relatar tudo que Jesus fez, tudo que Jesus demonstrou. E ele diz que todas as obras que Jesus fez não poderia ser colocado em nenhum livro, não conteria nenhum livro, porque ele fez coisas extraordinárias. Mas um belo dia, Anderson, e esse dia vai chegar para nós. Escute, se quiser vir cantar aqui, pode vir. Olha o que ele fez. João, no seu quarto de oração, dobrou o joelho, e ele disse assim: Senhor, eu não vou mais escrever o que eu tenho para te dizer, porque eu sei que eu estou voltando para casa, e o que eu tenho para te dizer, Senhor, não vai ser mais em oração, vai ser face a face. Porque eu estou indo embora. E eu vou te ver. Eu vou te abraçar. Eu vou olhar nos seus olhos. E vou dizer para o Senhor o seguinte: eu não vou precisar mais orar. Eu vou te olhar. E eu vou dizer assim: obrigado, porque o Senhor me tirou do crack. Obrigado, porque o Senhor me tirou da bebida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor restaurou a minha família. Eu vou te ver, e eu vou poder dizer para o Senhor: obrigado, porque o Senhor me tirou da prostituição. Obrigado, porque o meu destino era o inferno, mas o Senhor me resgatou. Ei, eu vou te olhar e vou te abraçar e vou dizer obrigado, porque eu era um miserável lá fora, mas o Senhor olhou para mim e me resgatou, me deu um banho de misericórdia, me encheu do seu Espírito, me deu um talento, me devolveu a dignidade, e eu vou dizer, olhando nos seus olhos: obrigado, Senhor. Nós estamos voltando para casa, porque morte e choro eu estou indo embora. Tristeza e dor, Eu estou indo embora. Morte e choro, nunca mais. Ei, escuta, segura. Nunca mais. Muitas coisas eu tinha para te orar, te escrever, mas não faço mais com tinta e pena. Pois em breve eu vou te ver, eu vou ouvir a sua voz, e sabe o que ele vai dizer para mim? Seja bem-vindo, servo bom e fiel. Ei! Quem vai ser o primeiro que vai dizer assim: Senhor, eu estou voltando para casa, eu quero o Senhor comigo? O altar está aberto. Quem vai ser o primeiro que vai dizer assim: eu aqui, Senhor, leva eu, me leva. Me leva. Quem vai ser o primeiro que vai sair do seu lugar e vai vir aqui e vai dizer assim: eu quero ir. Isso, eu quero ir, eu quero ir embora.
Eu quero ir embora, eu quero ir nunca embora. mais. Tristeza e dor, nunca Vai, 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 mais. Morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. E morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Diga assim comigo. Aleluias. Fecha os teus olhos, fecha os teus olhos. Faz essa oração comigo. Fala, Senhor Jesus. Fecha os teus olhos. Coloca a mão no teu coração e fala, Senhor Jesus. Nessa noite, eu entendi que tudo aquilo que eu estou passando, que eu estou vivendo nesta terra, é passageiro. A partir de hoje, os meus olhos estão focados no Senhor, na eternidade. Eu sei que um dia eu estarei diante do Senhor, face a face, e neste dia não haverá mais dor, nem morte, nem tristeza, nem lágrimas, só haverá a tua presença. Aleluia! Aleluias! Glória a Deus! Abraça uma pessoa que está perto de você, fala para ela, nós estamos voltando para casa. Fala para ela, nós estamos voltando para casa. Aleluia! Glória a Deus! Pode se assentar, queridos, pode se assentar. Glória a Deus. Para você que está em casa, Deus abençoe a tua vida. Seja firme, seja forte e corajoso em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe toda a tua família. Amém, amém, amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Amados.